Meu nome é Juan Aguilar, eu sou professor da disciplina Cálculo 3, na licenciatura de Matemática em modalidade de distância, né? Esta é nossa primeira de 3 aulas, videoaulas, né? Correspondentes a essa disciplina. E hoje nós vamos estar falando sobre o conteúdo da primeira prova, né? Eu até anotei aqui na lousa, no quadro branco aqui, o conteúdo. Então nós vamos estar estudando funções de várias variáveis e especialmente em domínios R2 e R3. Então nossas variáveis serão pares ordenados, né, xy ou xyz. Então, o que vamos estudar nessa primeira parte, né? Domínio e imagem dessas funções, curvas e superfícies de nível, limites e continuidade, diferenciabilidade, e estaremos finalmente tocando duas aplicações da diferenciabilidade, que são os planos tangentes e a aproximação de valores dessas funções, né? Então vamos começar fazendo um resumo sobre domínio e imagem. Pessoal, então em relação a domínio e imagem, nós vamos fazer dois exemplos, né? Um exemplo considerando uma função em R2 e o outro exemplo uma função em R3. Então, em R2 vamos estar analisando a função logaritmo natural de x mais y, né? Então, o que seria o domínio de uma função definida em R2? Vamos colocar aqui. Suponha D um conjunto em R2, que vai denotar o domínio. Esse aqui é a função. E o valor de cada ponto, cada par ordenado em D, vai ser um ponto na reta, né? O gráfico de uma função a duas variáveis é uma superfície que está contida no ambiente R3. Tudo bem? Bom, nessa função ln de x mais y, nós vamos encontrar seu domínio. Então, domínio da f, um conjunto de pontos em R2, tal que, né, para que ln exista, o domínio tem que ser maior ou igual que zero. Então, x mais y tem que ser maior ou igual que zero. Desculpa, maior que zero apenas, né? Nós sabemos que o ln não está definido para zero. Então, x mais y tem que ser maior que zero. Aqui nós temos uma desigualdade. Temos que identificar essa desigualdade no plano cartesiano. Então, x mais y maior que zero, né? Isso quer dizer que y maior que menos x. Para encontrar essa região no plano, fazemos o seguinte: y igual a menos x, que nós já sabemos desenhar, né? Esboçar o gráfico dessa função. No caso, isso aqui, pela origem, né? Isso aqui é a reta y igual a menos x. Então, essa reta divide o plano em duas partes, né? A direita da reta e a esquerda da reta. Qual desses pontos satisfazem o domínio? Então, os pontos x e y, tal que y maior que menos x. Vamos pegar um ponto apenas, né? Pode ser qualquer ponto. Nós estamos escolhendo um ponto no eixo x, que é mais fácil de avaliar. Por exemplo, o ponto 3 e 0. E aí voltamos na nossa desigualdade. Então, 0 aqui e aqui seria menos 3. 0 é maior que menos 3? Né? A resposta é positiva, né? Afirmativa. Então, como 0 é maior que menos 3, todo esse conjunto de pontos à direita da reta faz parte do domínio da função.
Nesse caso, como y é maior que menos x e não maior ou igual, nós vamos excluir a própria reta. Vamos colocar assim, pontilhado, para denotar que não estamos considerando a reta. Então, esses pontos aqui são os pontos do domínio. Tudo bem? Estamos colocando uma região achurada para identificarmos melhor o domínio. Certo? Então, vamos pegar agora uma função em R3. Vou apagar aqui. Então vamos considerar agora o ambiente R3. E a função a considerar então aqui temos três variáveis, né? X, y e z. Então a função é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1. Então vamos primeiro fazer, né, utilizar a definição de função definida em R3. Então ela estará definida num conjunto E em R3 com valores em R. Cada ponto, né, do domínio E está identificado com um ponto na reta real, né? Então agora vamos analisar o domínio dessa função. O domínio da f é o conjunto de pontos em R3 tal que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 maior ou igual que zero, né? Porque justamente, né, para esse conjunto de pontos que a raiz terá valores, né? Não conseguimos encontrar a raiz quadrada de números negativos, então faz necessário que o que está dentro da raiz seja maior ou igual que zero. Nesse caso, zero também é considerado, né? Bom, analisando essa desigualdade, nós temos que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado maior ou igual que 1. Qual é a superfície que tem por equação x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1? Então vamos considerar. Vamos considerar a igualdade primeiro para identificarmos, né, a superfície em R3. Isso aqui é uma esfera, né? Uma esfera de raio 1 centralizada na origem. Então, quais pontos x, y, z satisfazem a desigualdade x quadrado mais y quadrado mais z quadrado maior ou igual que 1? São todos os pontos exteriores à esfera, né? Incluindo a própria superfície, né, que é maior ou igual que 1. Então, maior que 1 ou igual a 1. Né? Então, com esses dois exemplos, nós estamos encerrando a parte de domínio e imagem. E nosso próximo ponto a ser desenvolvido aqui é curvas e superfícies de nível. Curvas e superfícies de nível. Normalmente vamos pegar dois exemplos, um em R2 e outro em R3, né?
em R2. A definição de superfície de nível é a seguinte: f a menos 1 de k igual a um conjunto de pontos em R2, tal que f de xy igual a k. Vamos pegar, por exemplo, a seguinte função. F de xy igual a x quadrado sobre 4 mais y quadrado. Então, pela definição de curvas de nível, vamos achar o conjunto de pontos, né? Tal que x quadrado sobre 4 mais y quadrado igual a k. Então, vamos analisar a equação, né? Aqui nós fazemos a seguinte pergunta, né? Para x nos números variando nos números reais e y variando nos números reais, quais seriam os valores que pode assumir k, né? Então, x quadrado sempre é um número positivo, né? X pode pegar até números negativos, só que ao quadrado ele vai virar um número positivo. X quadrado sobre 4 é positivo, mais outro valor positivo também é positivo. Então, k é maior ou igual que zero. Então, para cá, vamos analisar alguns casos para identificarmos as curvas de nível. K igual a 0, por exemplo, K igual a 1, K igual a 2. Para K igual a 0, x quadrado sobre 4 mais y quadrado igual a 0. Nós temos que resolver essa equação, né? Para quais x e y é válida essa equação, né? Para x e y diferente de 0, o que tinha que acontecer é o seguinte: esse primeiro termo tem que ser positivo e o segundo negativo para se anular, né? Como não vai acontecer nenhum termo negativo aqui no lado esquerdo, então a única possibilidade é que x e y seja a origem no plano. Né? É a única solução dessa equação, né? Agora vamos para k igual a 1. X quadrado sobre 4 mais y quadrado igual a 1. Isto já identifica a equação de uma elipse, né? Centrada na origem, né? Converte-se em 2 e menos 2. Tudo bem? Aqui vocês podem utilizar seus conhecimentos de geometria analítica, né? Para identificar as cônicas. Então, esses são os x e y que satisfazem a equação, são os pontos, né, contidos numa elipse, né? Para k igual a 2, nós podemos colocar na forma canônica, né, essa equação. Então ficaria x quadrado sobre 8 mais y quadrado sobre 2 igual a 1, né? Ou x quadrado, raiz de 8 ao quadrado mais y quadrado, raiz de 2 ao quadrado igual a 1, né? Normalmente nós temos uma elipse, a equação de uma elipse converte-se em mais e menos raiz de 8. Fazendo um esboço das curvas de nível, né? Vamos fazer um esboço então de um ponto, de uma elipse, e o raio nós estamos notando aqui que vai crescendo, né? Aqui o vértice é 2 e menos 2, aqui é raiz de 8, mais e menos raiz de 8. Então vai crescendo à medida que o k for aumentando. Então, temos um plano cartesiano. A primeira solução era um ponto, a origem. A segunda solução é uma elipse, né?
a terceira solução com k igual a 2. Então aqui k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2. À medida que k aumenta, né, a elipse também vai pegando vértices cada vez maiores, né, em x positivo e negativo. Então o que nós estamos vendo é que as curvas de nível para essa função dada são elipses, né, um ponto no caso, k igual a 0, e elipses para k maior que 0. Estou fazendo um paralelo isso com o gráfico da função, lembrando que a função é essa, né? O gráfico dessa função é um elipsoide, né, que se abre em torno do eixo z positivo. Então, o que significa analisar as equações f de x, y igual a k? É a mesma coisa que dizer o seguinte: pegamos um plano, né, um plano paralelo a x, y, e cortamos no nível k igual a 0, no nível k igual a 1, no nível k igual a 2. Então, o que vamos ter na interseção do plano com a superfície? Para k igual a 0, nós vamos ter esse ponto, né? Para k igual a 1, uma elipse. Para k igual a 2, outra elipse. E assim podemos fazer esse paralelo entre curva e superfície. Então a superfície é a interseção entre um plano, né, a curva de nível, a interseção de um plano que está cortando a superfície no nível K, correspondente ao eixo Z, né? Muito bem, para o caso R3, como nós podemos observar, né, segundo o desenvolvimento anterior, para o caso R3, na verdade, nós temos que identificar superfícies, né? As superfícies de nível, né, nós temos que lembrar das quádricas. Então, vocês provavelmente já viram esse conteúdo em geometria analítica. Então, eu recomendo para o caso R3, vocês fazerem a tarefa de pesquisar, né, no seu caderno, nos seus livros, né, na internet, sobre quádricas. E as principais quádricas, né, são os paraboloides, hiperboloides, elipsoides, esferas, cones, né, cilindros. Tem hiperboloide parabólico, etc. Então, essas são as principais quádricas que estaremos utilizando, né, no desenvolvimento dessa disciplina. Vamos precisar bastante, né, quando estejamos trabalhando integrais, por exemplo. Nós precisamos identificar as quádricas e suas equações. Então, eu peço para vocês, né, correr atrás desse conteúdo. Tudo bem? Paraboloides, hiperboloides, elipsoides, esferas, cones e cilindros. Tá certo? Bom, então agora vamos passar no próximo item, né, da nossa aula, que é relacionado com limites e continuidade. Muito bem, em limites e continuidade, aproveitando o exemplo de curvas de nível, vamos pegar a função x² sobre 4 mais y², né? Que foi a função utilizada para explicar a obtenção de curvas de nível.
né? Nós já sabemos então que o gráfico dessa função em duas variáveis está contido em R3 e é um elipsoide, né, que se abre em torno do eixo Z, X, Y. Vou colocar o seguinte limite aqui. Limite quando x vai para zero, y vai para zero, df de xy. Encontrar esse limite realmente não é um desafio, dado que a origem, né, 0, 0, no plano, pertence ao domínio da função. Aliás, o domínio dessa função é todo o R2, né? Então, a origem do plano pertence ao domínio da função. A avaliação do limite, então, é apenas avaliar a função na origem. Então, seria igual a f de 0, 0, que no caso é 0. Então, nós sabemos que o limite, quando x e y tende a 0, é 0. O que podemos aproveitar aqui nesse gráfico é o seguinte: se restringimos, né, o estudo de limite por caminhos, por exemplo, vamos escolher o seguinte caminho: y igual a x. Então, o xy se transforma em xx, né? Nós estamos procurando, vamos analisar o limite na reta y igual a x. Então, no plano significa estar analisando, né, isto aqui, né? Y igual a x. Né? Então, vamos observar o seguinte: quando x, y tende a 0, né, o que vai acontecer? Então, aqui vai ficar, a função vai ficar f de x, vai ficar x quadrado sobre 4 mais x quadrado, que é 5x² sobre 4. Quando xy vai para 0, quer dizer, quando x vai para 0, essa função também vai para 0. Então, olha, nessa reta, quando x vai para 0, a convergência vai para 0 também. Se escolhemos outro caminho, y igual a 0, então, x, 0. Quando x e y vai para 0, para a origem, estamos agora nessa reta aqui. Quando x e y vão para 0, né, f de x, y também vai para 0. Por último, vamos analisar quando x igual a 0. X igual a 0 é o eixo y, né? Aqui, quando x e y vai para 0, então a função, né? Estamos analisando aqui, quando os pontos vão para 0, a função também vai para 0. Então, olha só, o que estamos falando aqui? Nós já sabemos que o limite, quando x e y vai para 0, é 0. Por diferentes caminhos, né, em torno da origem do plano, nós estamos observando que a convergência vai para 0 também. Então, o que estamos fazendo é uma constatação de que qualquer caminho, né, que vai para 0, tem que significar que a função também vai para 0. Tá certo? Então, isso também nos dá um método para provar que uma função não tem limite, ou o limite não existe, no caso, né? Por exemplo, se a gente toma dois caminhos diferentes e os limites forem diferentes, então o limite não existe, né? Que seria uma definição para um critério para dizer que um tal limite não existe, né? Então, outras ferramentas em limites que nos ajudam a calcular, né, o limite de funções são os seguintes. Então, nós temos
teorema do confronto. Né, que é uma generalização do teorema do confronto nos reais. O seguinte, né? Se g de xy menor ou igual que f de xy menor ou igual que h de xy. Então, se o limite quando x vai a x0 e y vai a y0 de g for igual ao limite de h e for ele, isso significa que a função do meio também é ele, né? O teorema do confronto, ou o teorema de sanduíche também, né? Isso é chamado. O outro critério que nos ajuda a encontrar limites é o seguinte, o teorema de funções limitadas, né? Então, se h menor ou igual que m, se módulo de h menor ou igual que m, quer dizer que a função h é limitada. E limite quando x vai para x sub 0, y vai de y0, de g de xy for 0, isso significa que o limite de g vezes h também vai para 0. Por quê? Aplicando a propriedade de limite, temos limite de g vezes limite de h. Se o limite de h existe, pois h é uma função limitada, então o limite existe, e o limite de g for 0, então o produto vai para 0 também. Então, esse é um critério muito utilizado, né? Especialmente para lidarmos com funções limitadas. Na apostila, vocês podem encontrar exercícios relacionados e resolvidos utilizando esses critérios. Bom, agora vamos rever um pouquinho a continuidade, que seria quase como uma aplicação dos limites, né? Para trabalhar a continuidade, nós vamos pegar uma função que é dada até na apostila, e eu achei bastante interessante, pois nos ajuda a entender a definição de continuidade. Tá? Então, vamos pegar a seguinte função. A função Então, nós temos uma função definida por partes, né? Nós temos duas leis para essa função. Então, quando x e y for diferente de 1 e 0, né? A função adota essa lei aqui, essa primeira lei, né? Quando x e y for 1 e 0, ela vale c. A pergunta é encontrar o máximo número de pontos onde a função é contínua. Tá certo? Então, nós temos duas coisas aqui, né? A definição de continuidade diz o seguinte: uma função é contínua em x sub 0, y sub 0, se x sub 0 e y sub 0 pertencem ao domínio da função. Então, o ponto tem que pertencer ao domínio da função e o limite, vamos colocar função geral, colocou uma f maiúscula, for f de x sub 0, y sub 0, que é uma
generalização da definição de continuidade para funções reais e variável real. Tudo bem? Então nós temos que ver para quais pontos x, y é satisfeita esse critério, essa definição de continuidade. Então aqui, para a nossa função, nós vamos separar em duas partes, né? A primeira parte é analisar para x e y diferente de 1, 0, que é a parte mais fácil, né? Para x e y diferente de 1, 0, e sabendo que esses pontos pertencem ao domínio da função, né? Então, o limite, quando x vai para x sub 0, dessa função, é simplesmente a avaliação da f nesses pontos. Então, no caso seria assim. Né? E isso aqui é f de x0, y0. Para x sub 0 e y sub 0 diferente de 1, 0. Então, todos esses pontos satisfazem a definição. Agora, o segundo conjunto de pontos. Outro ponto a ser analisado, então, é o ponto 1, 0. Para ele é que nós vamos ter um pouco de cuidado. Então, eu vou apagar essa parte aqui para fazer as contas. E, aliás, como é um exercício que está na apostila, então vou resumir as contas, né? Vocês podem encontrar o cálculo na apostila. Quando x se aproxima de 1 e y vai para 0, então a função, né? Como não é exatamente 1 e 0, são x e y próximos a esses números, então nós temos que pegar a função como sendo isso aqui, essa primeira lei aqui, né? Igual a 1, né? Vocês podem encontrar esse resultado na apostila. Muito bem. Então, que número teria que ser c para dizer que essa função é contínua? Pela definição de continuidade, isso aqui teria que ser necessariamente f de 1 e 0. Então, vamos redefinir a função de maneira que essa f seja contínua também em 1 e 0. Então, redefinindo a função, colocando aqui, em vez de ser 1, nós podemos ter a seguinte conclusão. A função f é contínua em todo o R2. Tá certo? Essa seria a conclusão final. Com c igual a 1, né? Então, esse exemplo ilustra, né, a maneira como que é feita os cálculos de limite, né? E uma aplicação desse limite seria a definição de continuidade. Muito bem. Agora vamos passar a estudar um pouco o que é diferenciabilidade. E para estudarmos diferenciabilidade, na verdade, eu vou pegar um exemplo, né, de funções reais, de variável real, né? Esse exemplo aqui, f de x igual ao módulo de x. Né? Então, nesse exemplo, nós vamos lembrar que o domínio da função são todos reais, né? Essa função é contínua, nós podemos observar o gráfico, né? A função é contínua, né? As derivadas existem, exceto num ponto. Né? Vamos lembrar que as derivadas para x menor que 0 é menos 1, né? E para x maior que 0 a derivada é 1. Ele só não tem derivada em 0. Isso significa que a função não é diferenciável
na origem, apesar que ela é contínua. Então, em funções reais, nós estudamos o seguinte resultado, né? Se a função é diferenciável, então a função é contínua. Será que esse mesmo teorema vale para funções de mais de uma variável? A resposta é positiva, vale, né? Então veja, a diferenciabilidade em funções reais está relacionada com a existência das derivadas, né? Para funções de mais de uma variável também, tá? Então, antes de estudar a diferenciabilidade, é estudar derivadas parciais, né? São revista a definição de derivadas parciais. Então, para uma função, por exemplo, definida em R2, nós temos duas derivadas parciais. Então, vocês estudem, né, a definição pontual, quer dizer, a derivada parcial num ponto, e depois generalizem essa definição e obtenha a definição como uma função. Então, derivada parcial como uma função de x e y, né? Tal como foi feita para funções reais, tá? Então, para uma função a duas variáveis, temos duas derivadas parciais. Para uma função a três variáveis, teremos três derivadas parciais, né? O cálculo das derivadas parciais, vocês têm que fazer os exercícios, né? Fazer os exercícios que estão no livro, na apostila, né? E na internet, por exemplo, vocês podem encontrar bastante exemplo para praticar e conferir seus resultados, tá certo? Então, derivadas parciais são necessários para o estudo de diferenciabilidade. No caso de funções reais, a diferenciabilidade está ligada à existência da derivada. Para funções de mais de uma variável, está ligada à existência das derivadas parciais. Tá? Então, os seguintes critérios continuam sendo válidos para funções de mais variáveis. Se f de x e y é diferenciável em x0, y0, então vamos, por exemplo, pegar uma função a duas variáveis. Se f é diferenciável, então f é contínuo nesse ponto. F é contínuo em x0, y0. O recíproco continua não valendo, tá? Então, continuidade não significa diferenciabilidade, ou não implica diferenciabilidade. Temos que ter cuidado com essa leitura aqui. O que dá para ter como resultado é o equivalente a essa expressão. Então, se f é diferenciável, então f é contínua. Isso significa que se f não é contínua, então f não é diferenciável nesse ponto. Então, isso pode ser também, como nós vimos, acho que eu tenho colocado um exercício na tarefa 1, que dá para mostrar a não diferenciabilidade de uma função num ponto, mostrando que f não é contínuo nesse ponto. Tá certo? Então, veja aí o gabarito da tarefa 1, que vocês vão encontrar um exercício relacionado com isso que estou falando aqui. Tá? Isso aí com relação à diferenciabilidade, né? Então, qual que seria o caminho para mostrar que uma função é diferenciável num ponto? Então, nós vamos explicitar isso na forma de um limite, né? E vamos falar bastante resumido, né? Os detalhes vocês podem encontrar no livro. Sim, limite se esse limite vai para zero, né? Então, significa que f é diferenciável nesse ponto aí, onde o numerador, né, é dado
né? É dado por essa expressão. Seguramente, quando vocês encaixam esse resultado com o plano tangente, vocês podem observar que nós temos aqui a equação do plano tangente. A diferenciabilidade está associada, na verdade, com a existência do plano tangente, né, num ponto. Então, e para a existência do plano tangente num ponto, nós precisamos que a função seja suave. Não sei se vocês já ouviram falar do termo suave, com funções reais de uma variável. Suave significa que a função não pode ter pontas, né? Por exemplo, função módulo tem uma ponta aqui em zero. Então ela não é diferenciável aqui em zero porque, né, não é suave. Nós precisaríamos que a função seja, né, por exemplo, assim, para existir a derivada nesse ponto, né? Aqui também nós precisamos que a função seja diferenciável para colocar um plano tangente, né, em cada ponto da superfície. E isso significa que esse limite, né, esse valor numerador sobre a norma de xy menos o ponto é zero. Tá certo? Bom, então a diferenciabilidade nós podemos encontrar calculando esse limite. Nós temos que montar o limite, montar essas expressões e depois encontrar o limite. Para encontrar o limite, temos que recorrer às fórmulas e às estratégias na parte de limites que nós vimos anteriormente. Tudo bem? Bom, então nós temos ainda duas aplicações da diferenciabilidade, né? Uma aplicação está relacionada a encontrar o plano tangente, né? Temos uma superfície em R3 e um ponto dado. Quais são as condições para existir um plano tangente, né? Suponha-se aqui a superfície e aqui a palma da minha mão a tangente. Então, nós temos um ponto de interseção entre o plano e a superfície, chamado de plano tangente, né? Quais são as condições para a existência do plano tangente? Tem que existir as derivadas parciais. A condição é essa, que existam as derivadas parciais nesse ponto. Se existem derivadas parciais no ponto, então a montagem do plano tangente já é mais mecânica, né? É isso aqui. Isso aqui é a equação do plano tangente. Segundo nossos conhecimentos de álgebra linear, né? Isso aqui é a avaliação de f. Nesse ponto é um número, as derivadas parciais, né? No paraordenado x sub 0, y0 também é um ponto, e aqui também. Então nós temos uma equação do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Isso aqui é a equação de um plano em R3, né? Nesse caso, quando o a, o b, c e d são essas variáveis que estão aqui, essa equação é chamada de, esse plano é chamado de plano tangente. No ponto x sub 0, y0, f de x, y0, y sub 0. Tá? Bom, e associado a esse plano tangente, nós temos uma reta normal ao plano tangente, né? A construção é bastante simples e está relacionada com os coeficientes da equação do plano tangente. Então é isso, vocês já podem, né, podem acessar isso podem acessar na apostila, né? Nós temos os exercícios resolvidos na LER também, que vocês podem recorrer, né? Então é bastante, uma vez entendidos os conceitos, o demais é bastante, na verdade, é prática, né?
O último tópico a ser tratado, pessoal, nessa aula, nessa primeira aula, para fecharmos o conteúdo da primeira prova, é uma aplicação da diferenciabilidade, né? Diferencial, na verdade. Nós vamos querer aproximar o valor de x sub 0 mais h, y0 mais h, sabendo o valor de f de x sub 0, y0. Então, é um problema de aproximação, né? E a ideia toda desse problema de aproximação é que o plano tangente é a melhor aproximação, né? Então, eu tenho uma superfície e aqui um ponto.